Olá, amigos e amigas, estamos começando mais um TonyCast aqui pela TVCI e também pelo YouTube. Lembrando para você que lá no YouTube fica à disposição, à sua disposição, todas as entrevistas, o bate-papo que a gente faz diariamente aqui com os nossos convidados. Hoje eu vou conversar com o Gil Negromonte, ele é advogado criminalista, né? E também artista, o homem que está colorindo a cidade de Paranaguá. E é muito legal esse trabalho que você está fazendo, porque a gente vê em várias cidades, né, toda pichada, toda suja. Daí você traz essa ideia bacana que você estava me contando já de 2018. Então já fez alguns trabalhos, a gente vai conhecer você melhor, eu vou conhecendo também o teu trabalho durante essa entrevista. Quero te dizer que aqui, ó, se você não quiser responder, é igual o júri. Pula. Isso aí. Se você não quiser responder alguma pergunta, você pula, tá bom? Mas um prazer te receber aqui, Gil. Parabéns já antecipadamente pelo trabalho que você, com essa equipe toda aí, que você movimenta a cidade de Paranaguá de uma forma muito bonita. Legal. Salve, Tony, tudo bem? Salve todos os nossos telespectadores, toda a produção aqui que está fazendo isso acontecer. Eu acho que no momento eu sou mais artista do que advogado no momento, né, com todo esse trabalho. Mas é isso, é um prazer poder estar aqui nesse canal, poder falar um pouco sobre arte, sobre cultura, né? E toda essa bagagem que a gente pode produzir e vem produzindo dentro da cidade. E a gente espera que seja só uma sementinha de muita coisa ainda que vem pela frente, né? E é bom saber que a TVCI está em canal aberto em Ponta Grossa, toda a região dos Campos Gerais. Lá em Curitiba também estamos com canal aberto, toda a região metropolitana, todo o litoral do Paraná e a galera do YouTube, para conhecer esses projetos que você desenvolve e que começou lá em 2018, né? O que você desenvolveu naquele ano? Então, em 2018 eu comecei uma casa cultural que era a Crabê, né? Então a gente fazia ali na rua Pêssego Júnior, que era a antiga Rua do Fogo, né? Sim. Que vira Faria Sobrinho. A gente fez essa casa cultural durante um ano. Tinha muito problema com o vizinho ali, porque era o espaço aberto, era tudo arborizado, assim, então era difícil, né? Conseguir isolamento acústico. Mas enfim, ali a gente trabalhou produzindo cultura de modo geral, né? Desde bandas até oficinas de arte, outras produções, né? Rodas de conversa. Então, ali a gente já começava a desenvolver esse embriãozinho, assim, de um trabalho todo voltado para a nossa cultura local, nossa cultura caiçara, essa perspectiva, assim, de resistência cultural, sabe? De manter o que é nosso. Entender, né, Tony? Eu acho que esse que é o grande ponto quando a gente fala disso, entender o quão especial é onde a gente mora, né? O lugar onde a gente está, que às vezes as pessoas são bobas, assim, ficam, porque tal Balneário Camboriú é bonito, tal lugar que é bonito. Não, o que é bonito é nosso, claro, né? Nosso modo de viver, nosso modo de falar, nossa gastronomia. Nossa Bahia. Então, assim, a gente mora num lugar muito especial, né? Cercado por Mata Atlântica, né? Rodeado por ela. Então, ali em 2018 a gente começou esse trabalho, foi desenvolvendo ele. Daí, a partir de 2019 ali, eu fechei a casa, mas a gente criou, né, esse projeto que é o Paranaguá Mais Cores, junto com outras pessoas, com o João Ricardo. Na época tinha outros artistas também envolvidos. E aí a gente veio trabalhando, e eu venho trabalhando com os dois ao mesmo tempo, né? A Crabê fechou como casa cultural, mas continuou como um selo cultural, eu digo assim, né? Uma marca guarda-chuva, então consegue trabalhar todas essas ações, essas produções dentro dela, né? Então a gente já produziu desde arte urbana, né? Como agora o Casa da Andada, como já produziu filme, já produziu exposição, já produziu evento. Então a gente tem essa marca que é a Crabê, né? Que vem do Caranguejo já. E também tem o Paranaguá Mais Cores, que é esse projeto que tem de ocupação criativa de espaços abandonados, que daí ele vem desde 2019. Né? Esse tipo de pintura chama muita atenção, né? Você, como é que a partir de que idade você começou a desenvolver isso? Você aprendeu? Você é autodidata? Como é que foi? Então, isso é uma pergunta bem legal, assim, porque o que acontece? Eu entrei ali na faculdade, né? Fui fazer Direito e na época, assim, acho que eu não me perdi, né? Me encontrei demais até dentro da faculdade, assim, eu esqueci todos esses gostos de arte, de cultura e estava fazendo aquilo, claro, mas sempre lendo livros, indo para teatros, acompanhando cinema, então toda essa
esse mundo de produções culturais sempre nos rodeou e nos alimentou e nos fomentou, né? Mas não nesse sentido de produzir, né? Sim. Porque... E aí depois, quando eu volto da faculdade de Curitiba, eu volto para Paranaguá, é o momento em que eu crio a CRAB. E aí, durante esse fazer, até esses tempos eu tava com uma tia minha, até lá em Recife, dela falou assim, lembra, Gigi? E você é natural de lá, né? Eu nasci em Recife. Nasceu quase aqui. Eu morei até os 3 anos, 3 ou 4, e fui criado aqui. Então, toda a minha base cultural, meu modo de vida, meu modo de... A malandragem do bagrinho, do caiçara, de viver na rua, foi aqui que eu aprendi, né? E eu tava lá com essa minha tia, dela falou assim, lembra, Gigi, quando que a nossa brincadeira era pintar, que eu pegava as tintas na escola pra gente desenhar, pra gente pintar. Então, depois eu fui entendendo que a minha brincadeira sempre foi pintar, né? Sempre foi colorir, sempre foi jogar cores. Mas, assim, acho que a vida vai... Porque a gente, para viver de arte, normalmente falam que não é possível, né? Você tem que viver, bater horário lá das 8 às 6, bater o ponto. Então, é difícil você conseguir ter esse gancho de virar e conseguir produzir e viver a partir da sua arte. Coisa que nem eu consigo ainda, né? Mas, enfim, então acho que a lógica da pintura e do desenho sempre me acompanhou. Talvez um tempo essa minha criança ficou esquecida, mas eu fui lá e busquei ela de volta para a gente poder continuar brincando, poder continuar colorindo o mundo, né? De certa forma. E você foi desenvolvendo isso, então, sozinho, a partir de um determinado momento? Buscando conhecimento, estudando, lendo... Mas foi desenvolvendo a tua técnica, mais ou menos isso. Eu acho que na arte a gente pode falar que a minha faculdade foi a rua, assim, né? Ela que me ensinou de testar, de errar, de enfrentar esses desafios grandes, assim, ver o que vai dar. Mas, de certa forma, é isso. Eu fui sendo meio autodidata até que a gente fez a primeira vez que eu fiz a pintura do aquário ali, que foi na época... que fui encomendado, né? Eu acabei fazendo. Quando saiu de lá, eu falei, opa, agora a coisa tá ficando séria, eu vou estudar mesmo. Daí eu comecei a fazer aula com o meu mestre, né? O professor Marcial Neves, que é pintor também daqui. Então, eu comecei a estudar um pouco mais. Depois fui frequentar outras escolas em Curitiba de pintura, assim. Mas, assim, dá para dizer que a princípio foi autodidata, assim, até a gente chegar onde chegou. Esse tipo de arte, eu não sei se é a mesma, me foge aqui o nome agora, de um pintor que é brasileiro, que ele faz pinturas maravilhosas pelo mundo. Cobra, acho, né? Exatamente, esse daí. E você tem uma inspiração nele, ou mesmo que não, ele desenvolve o mesmo, assim, paralelamente, um trabalho que você gosta de fazer, é o trabalho que ele faz também? Olha, eu acho que sim, né? A gente tem uma coisa que é interessante de explicar. Que ele é meio solitário, né? Ele? Pra ver que ele... Não, mas deve ter uma equipe enorme pra fazer eu vejo... Então a mídia só foca ele. A gente entende, né? Depois de fazer uma coisa desse tamanho, assim, que você não consegue fazer nada sozinho, assim. Você precisa desde da produção que tá lá, até a pessoa que vai bater a tinta, a pessoa que vai subir o drone. Então, você precisa de uma cadeia produtiva muito grande. Senão não sai do lugar. Não tem como. Sozinho a gente não resolve, né? Igual aqui, né? Não tem como a gente estar sentado conversando se tivesse toda uma equipe trabalhando para isso que está acontecendo, né? Mas, assim, respondendo, né? Acho que tem uma coisa legal da gente pensar e explicar que o que é a arte urbana, né? A arte urbana é toda manifestação artística dentro do espaço público. Então, o que vai estar dentro desse grande guarda-chuva? Vai estar o grafite, vai estar o muralismo, que é o que eu faço, vai estar o lambi-lambi, que é colagem de fotos, vai estar poesia, que você coloca na rua. Então, existe um guarda-chuva, né? A técnica que o Cobra usa é o spray, então ele é mais pro grafite. Eu já sou mais pro muralismo, que eu não uso spray, meu negócio é só pincel e rolinho. Então, a gente vai ver aquele negócio gigante, foi eu que fiz, é mais só caro, pincel. que é mais caro, não, é mais difícil, é mais acho, detalhado, mais é mais detalhado, assim, né? Mais cansativo. Talvez, depende do muro, né? É que tem coisa que também não cabe, por exemplo, que nem esse do chão da ponta não cabia o spray direito, porque era deitado, então você tinha que bater o rolo de pé, assim, então... Mas assim, mas a técnica dele muda um pouco, mas assim, no fim das contas o produto final é o mesmo, né? Que são murais de grandes escalas, né? Esse é o grande sonho, né? Conseguir ficar um atrás do outro, terminar uma ponta desse tamanho, conseguir fazer um aquário, depois vir um outro, que é o que o Cobra consegue, né? Ele tem sempre uma arte encadeada, então termina uma enorme aqui, vai fazer uma enorme lá. Eu acho bacana, porque incentiva. Eu vi que uma vez no Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, eles estavam incentivando os pichadores a se tornarem artistas, né? Porque por que sujar a cidade se você pode embelezar? Você chegar numa cidade como você está com a tua equipe transformando a cidade de Paranaguá, que é um berço já natural de cultura, de arte, né? Você chega numa cidade colorida, bonita, parece que dá um outro astral, né?
Quer dizer, tem pessoas que nunca deram bola para a passarela, né, aí dos Valadares, e que hoje ela é atração turística. Vai querer ir lá ver. Eu acho assim, então, tem uma coisa que é importante falar, assim, que é uma coisa bem... que gera um clamor público, né? Um debate, que é essa lógica da pichação, assim, porque a pichação, de certa forma, ela é uma forma de manifestação, né? Ela é uma manifestação, sabe? Só que daí, claro, o senso comum não consegue entender aquilo como uma manifestação, como uma válvula de escape. E fora, assim, que tem um pessoal que trabalha com bombe, com picho, que eles são muito bons, eles pintam muito, fazem coisas lindas. Então, também, assim, às vezes é uma falta de acesso. É o mesmo acesso que a gente consegue ter, porque a minha arte é bonitinha, é limpinha, eu tenho os meus estereótipos que facilitam e abrem as portas para mim, que a gente sabe disso. Porque é isso, né? Quantas vezes a gente tá pintando e é de madrugada e pra gente não acontece nada, mas se fosse outra pessoa, talvez ia levar porrada, ia ser preso, então a gente usa do que a gente tem também. Mas, então, assim, essa questão da pichação, ela é muito relativa, é uma questão de espaço. Tem aquela que só suja mesmo, mas tem uma pichação inteligente. Tem o pessoal que manda muito bem, assim, então isso é legal de falar. Mas mas isso que é legal, a gente conseguir transformar os espaços, né? Que é o que a gente fala, assim, da ocupação criativa de espaços abandonados, sujos ou mal utilizados, né? Que é isso que a gente faz, a gente pega um lugar que ele não tem vida, como era a passarela ali, cinza, e aí, através das cores, você transforma aquele espaço, cria um ponto turístico, cria uma dinâmica ali, de uma linguagem que conversa com a população, que estabelece uma relação ali dos caranguejos, dos elementos. Então, é muito legal o poder que a arte tem, assim, para transformar o espaço mesmo, entender que não é só tinta, né? Envolve toda uma cadeia produtiva, uma cadeia intelectual, cultural, para poder fazer aquilo acontecer. Que é o natural, aquele lugar ali, eu acho um dos mais lindos da cidade. É que se você ficar no meio da passarela e olhar em direção ao mar, olhar em direção lá a Marinha, por exemplo, Jacutinga, muito lindo aquilo tudo, né? Eu parei várias vezes naquela passarela. Já quando vim trabalhar para cá, 18 anos atrás, eu fui trabalhar numa rádio aqui no Palácio do Café. Quando eu fui conversar com o diretor, eu fui na sala dele, que dava direto lá para o Rio Itiberê e tal, né? E aí eu falei para ele, aqui vocês não sofrem de estresse, né? Porque ela perguntou assim, por quê? Eu falei, olhar numa janela dessa daqui não tem como ficar nervoso, triste. Até às vezes você está num lugar desse e não valoriza. Eu observo isso, que tem muita gente que mora em Paranaguá, que é de Paranaguá, outros que vêm morar aqui, que nem na praia foram, que não conhecem uma ilha, que nunca foram dar uma volta de barco, que às vezes é baratinho e tal, para valorizar o meio que você vive. Eu acho que a arte começa a despertar também de momentos como esse, né? É igual ali, né? A gente passa hoje, você vai na passarela, fui ontem, no domingo que eu fui, né? Você vai todo dia agora. Eu tô tendo que ir todo dia, né? Mas eu fui no domingo para levar minha sogra para ela dar uma olhada, e aí eu fiquei vendo as pessoas tirando foto com o caranguejo, famílias inteiras indo ali com o cachorrinho passear. Então, assim, é isso, virou um ponto que as pessoas querem ir, elas querem ver, e é lindo você tá parado ali vendo essa natureza ali, você consegue ter essa percepção do quão especial é isso mesmo, né? E acho muito legal quando você fala isso da velocidade, né? Porque é isso, a gente tem tudo uma calma, né? Uma paciência para fazer. Você pega as pessoas de fora, assim, da capital, é sempre um acelero. Sim, tem que fazer. Não, calma, tá tudo bem, a gente vai fazer no nosso tempo, tá tudo certo, assim. Mas é muito legal, assim, conseguir fazer o que a gente fez ali. Pra você ter ideia, né? Você falou que eu tô indo lá todo dia agora. Todo dia mesmo, assim, eu tenho ido há muito tempo, até porque ali a gente tava enfrentando um gigante, né? Então a gente tinha que estudar ele, tinha que entender as condições do lugar, tinha que entender muito bem onde a gente ia atuar, como a gente ia atuar para poder fazer esse ataque, ser rápido. E o pessoal, para você ter uma ideia, durante a produção ali, a nossa equipe, a gente andava uma média de uns 20 km por dia em cima da passarela. Nossa. E no último dia mesmo, que foi o dia inteiro, deu 26 km andados. Olha só. Então era uma maratona, meia maratona. Quanto tempo para pintar? Não para desenvolver o projeto, né, que demorou e tal, mas para pintura. E quantas pessoas envolvidas? Então, como eu estava conversando com você antes, né? A gente, para desenvolver o projeto inteiro, a ideia ele durou uns 5 anos. Certo. Daí depois mais uns 3 anos da burocracia, né? Para receber os incentivos e tudo mais. Mas a pintura mesmo, a gente começou no dia 23 de abril. E aí,
Primeiro a gente traçou uma estratégia que a gente ia fazer a pintura com toda a população. Então a gente só ia fazer a marcação dos desenhos, dos caranguejinhos, e a população ia vir e ia pintar ele inteirinho, junto, tudo, absolutamente tudo. Mas quando a gente chegou lá, daí a condição mudou, a dinâmica mudou. A gente percebeu que era muito arriscado colocar 300, 400 pessoas naquela passarela, porque os guarda-corpos são baixos, ela é feita... numa lógica de você passar por ela, ninguém fica por ela muito tempo, então para criança, para todo, daí a gente foi melhorando, afinando, a gente percebeu, opa, vamos preparar o desenho e vamos deixar só as patas para a população vir e pintar junto. Então, com a nossa equipe mesmo, a gente levou mais ou menos uns 7 a 8 dias de traçado, né? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, uns 7 dias de traçado, e aí o dia final, né, que foi o golpe de misericórdia que a gente ganhou, foi no dia 1º de maio, que daí veio toda a força da população, carregando esse peso da cidade, né? E aí mais 150 voluntários, que foi quem realmente finalizou o desenho junto com a gente. E aí no dia 1º a gente ficou das 8 da manhã até as 10 da noite para poder finalizar. Então, no total, envolvendo assim, a nossa produção, deu umas 50 pessoas, daí teve mais umas 50 que foram fazer a limpeza de manguezal e mais umas 150 pintando. Então, é um dia ali, um projeto que girou... mais ou menos umas 250 pessoas, assim, mas pintando mesmo umas 200. Nesse período, a passarela teve que ficar em trânsito de pessoas parada, né? Sim. Não podia. Daí ia pela ponte lá que também tem, do lado do pedestre, né? Eu até aproveito o espaço para pedir desculpa publicamente para toda a população, sabe, da Ilha dos Valadares, porque assim, a gente sabe que atrapalhou, né, o trânsito, as dinâmicas ali, né, porque tinha horário que tinha que ficar fechado, esse dia mesmo, dia 1º de maio, ficou o dia inteiro fechado, e aí a outra ponte ficou no vai e vem, no controle de fluxo, assim. Então a gente pede desculpa, né? Acho que minha mãe me ensinou isso. Quando você vai na casa dos outros, você faz bagunça, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir desculpa, né? Então é isso. Mas foi uma paralisação pro bem, né? E só contribuiu com a cidade e esse trabalho que você está fazendo. Desejo que você pinte a ponte de Guaratuba também. Sim. Hoje, Tony, se você jogar no... Pode jogar no Google... Já pensou se te pedirem? Vamos ver. Dá pra ver, dá pra estudar, né? Ficar especialista em ponto, né? Viu? Mas o que é importante dizer, assim, que você pode jogar no Google, pode procurar inteligência artificial em português, inglês, espanhol. Você não vai achar a ponte mais colorida do mundo, agora é nossa, tá aqui na nossa cidade, não tem com essa metragem de metros quadrados, tudo pintado à mão, desde os parapeitos, os guarda-corpos, né, até o chão. Tudo foi pintado pela gente, né? Por essa equipe que a gente tinha, uma equipe muito maravilhosa, e mais todo esse mutirão, toda essa população. Então é isso, hoje a ponte mais colorida é nossa. E eu vejo assim que até as autoridades, digo aqui o Adriano Ramos, ele acabou assumindo também esse lado artístico dele. Já lá na escadaria, né, da Copel, eu vi que ele ajudou e ele está muito empolgado com isso, porque... Aí teve o caranguejo, que estava, coitadinho, o primeiro caranguejo abandonado, feio. Não tomava banho uns 15 anos. Aquele cara. Ele nasceu feinho, ficou lá, né? Porque ainda mais quando veio o outro. Daí largaram ele de vez lá. Mas agora você foi lá e deu um jeito dele, né? É muito legal isso, porque o caranguejo é uma coisa que explica muito isso quando eu falo da ocupação criativa dos espaços abandonados. Porque isso, caranguejo é um lugar sujo, mal cuidado, que ninguém ia lá, ele estava sendo abrigo até de moradores de rua, né, em situação de rua, e ninguém brincava mais com ele. Hoje em dia eu passo lá e eu vejo as crianças brincando, as crianças pulando, então é muito lindo assim, de ver esse impacto que a gente consegue ver de transformar o espaço público, né? Mas você estava falando da prefeitura, eu tenho que agradecer muito a prefeitura por esse apoio institucional, sabe? Então, ela prestou toda a zeladoria, desde o caranguejo até a escadaria ali de limpar, de lavar. Na passarela mesmo, poxa, me incomodei bastante, né? Porque é muito grande, então precisou fazer o reparo da alvenaria, precisou lavar, precisou controlar os fluxos de trânsito. Assim, você apresentou o projeto para a prefeitura e eles gostaram? Apresentamos. Na verdade, esse projeto ele já vem com aprovação desde da antiga secretaria, né? Que foi quem aceitou o projeto para daí eu mandar para o edital do Estado, e aí após isso ele ser aceito, e aí ele só foi executado agora porque teve mudança de gestão e tudo mais, né? Então eles aceitaram na hora, me deram todas as condições, sem a prefeitura não tinha como fazer, obviamente, é porque a assinatura, a autorização era deles, mas o apoio assim do Dr. Ivan Lapoli, principalmente, que é a pessoa que eu mais agradeço, em que realmente bateu no peito e falou, não, isso aqui eu vou entregar, eu vou fazer, pode vir comigo, que tudo que você precisar vem comigo que eu vou te ajudar. Então assim, ele entendeu, aceitou, e é isso, por isso que a gente conseguiu. E essa é uma tinta especial, né? Ela é uma tinta cara. Quem é que te ajuda? Porque
Não é fácil também, né? Para bancar todo esse material aí. Sim. Essa é uma pergunta bem legal, assim, porque quando a gente fala do apoio da prefeitura, foi esse apoio institucional sem entrar nenhum real da prefeitura. Então, a prefeitura não teve custo nenhum Não com a tem gente. dinheiro público envolvido. O dinheiro público que tem envolvido é da Secretaria de Cultura do Estado. Certo. Porque a ação da passarela, né, a pintura do Andada, ela é fruto de uma política pública de incentivo à cultura, que é o Profis, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Paraná. Então, a Copel é a nossa patrocinadora, a Copel, né, que é a Copel da Energia, ela que deu os valores via Secretaria de Cultura. Então, a gente não tem nenhum valor da prefeitura envolvido, o trabalho da prefeitura é só esse trabalho de zeladoria, né, de mão de obra, mas assim, de valor mesmo foi tudo a Copel via Secretaria de Cultura do Estado do Paraná. Muito legal. A gente vai conversar muito ainda sobre isso. Eu vi teu apelido ali, Gigi. Gio? Não. Você falou, outra que a tia te falou que eu tô ligado. Gigi. Eu tô ligado na parada aqui. Eu tô ligado em tudo. É, Gigi, que era pequenininho, né? Então, pode chamar, pode ser Gigi. Só não xingando tá bom, né? Gijo. Tá bom. Aqui a gente tá ligado. Escapou alguma coisa, já era, né? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho eu volto para conversar com o Gijo Negromont. É rapidinho. Aí, Muito bem, estamos de volta aqui com o TonyCast pela TVCI, pelos canais abertos. Você de Ponta Grossa, 18.1, Curitiba, 8.1, os nossos canais do litoral, aqui também, todos ligados com a gente, pelo YouTube. Você pode puxar lá a entrevista que você quiser para assistir novamente, sempre é bacana contar com você. Um abraço para você que está ligado com a gente, conversando aqui hoje com esse artista Gil Negromont e advogado também, né? Nas horas vagas hoje. Quando dá água. O endereço do teu escritório é bem interessante, né? Porque ele é quase em frente... É quase não. É em frente. Ele é em frente lá, a antiga Pires Pardinho, que chamam, né? Exatamente, da janela eu consigo ver ali. Você consegue falar com o cliente. Quase isso. Vejo toda a movimentação ali. Doutor, é o seguinte, tá. E ali é uma loucura, né? Eu falo que essa região, infelizmente, né? A nossa região aqui é o Triângulo das Bermudas, né? Que é isso, só os doidão estão tudo por ali. O meu vizinho da frente tacou fogo na própria casa. Meu Deus é igual a Vila do Chaves, assim, é uma loucura. Sabe que durante a primeira parte do nosso bate-papo se falou da rua Pêssego Júnior, né? E a gente tem muitos moradores que são telespectadores nossos e que sofrem muito hoje em dia com a rua Pêssego Júnior, que é uma das ruas mais tradicionais da nossa cidade, que está virando uma Cracolândia. Quando foi fechada aquela pensão ali próximo à catedral, que ali tinha uma concentração de criminosos e tal, você é um advogado criminalista, por isso estou tocando nesse assunto, imaginou-se que o problema estaria resolvido. Só que ninguém entendeu que eles iriam também trocar de endereço. A partir do momento que, né, não puderam mais entrar na pensão, foi lacrada, eles mudaram ali para a rua Pêssego Júnior e hoje é um inferno para aqueles moradores. E ali também tem casario, ali também tem casas, né, que fazem parte da história de Paranaguá, algumas abandonadas. Isso é muito chato, porque tem várias edificações que contam, retratam a história da cidade de Paranaguá, que estão aí abandonadas. E você tem essa visão, já teve lá em 2018, você falou, né? Para dar um embelezamento nesses locais, que eu acho que... Olha, você vai para Salvador, né? É valorizado lá pelo que a gente vê em muitas reportagens e tal, né? Dessas casas antigas, esses sobrados antigos, dos senhores da época e tal.
a época de ouro, do café e tudo mais, né? E Ouro Preto, né? Uma cidadezinha maravilhosa que se preocupa muito com isso. Eu acho que a parte histórica de Curitiba também é meio, né? Se preocupa muito ali, aquele centro histórico da capital do estado. E isso não acontece aqui, que também pode gerar divisas, porque acaba sendo um atrativo turístico. A gente recebe muitas pessoas aqui diariamente, querem tirar uma foto, querem tirar uma, né? E aí você vai falar, ó, essa casa aqui foi de fulano de tal, mas tá lá feia pra caramba. Você tem essa ideia de continuar aquilo que você começou lá em 2018? Então, é que em 2018 o que eu fazia era Casa Cultural, né? Que era na Rua Pêssego Júnior. Mas falando em casarão histórico, né? Nesse patrimônio histórico, ali em meados de 2021 eu fiz um projeto que era o projeto Desabandonar. Que era Isso aí. Tudo que é sólido desmancha no tempo. E o que eu fazia no projeto Desabandonar? Eu pegava esses casarões históricos que são abandonados e os proprietários fecham as janelas e as portas para os moradores de rua, enfim, para as pessoas não utilizarem. Então fica só a fachada e a porta e a janela fechada. E aí eu comecei a fazer pinturas dentro da janela e dentro das portas. Porque daí eu queria fazer um processo de avivamento dos casarões. Então, se antes aquilo lá era uma obra abandonada, era uma casa abandonada, agora ela é uma obra de arte no espaço público, porque ela funde, né? Ela fazia a fusão da obra de arte arquitetônica com a obra de arte visual. Então, a partir disso, eu criei um roteiro, que era esse roteiro do Desabandonar. A gente fez uma média de uns 10 intervenções dessa, e aí a gente desdobrou isso em filme, né? Também fez uma produção de um documentário, que era o Desabandonar, tudo que é sólido desmancha no tempo. É possível encontrar ele no YouTube, enfim, nas redes sociais, que a gente debate exatamente isso, né? Como que uma cidade com essa importância, mãe do estado do Paraná, consegue ter um abandono histórico desse patrimônio tão grande e a gente pode pensar além da lógica material, né? Porque o material é fácil, é visível, você vê esse abandono. Mas existe também uma lógica cultural, né? Essa coisa da autoestima que a gente parece que não tem. Então, meu trabalho é essa busca da nossa autoestima, sabe? Do nosso pertencimento, de falar, pô, eu sou feliz de ser daqui. É legal ser de Paranaguá, é legal falar assim, a gente vai falar Lemar, eu falo Chimir, eu falo meu caneco, vai comer barreado. Então, assim, é o nosso modo de vida, é isso. É lindo poder ver um rio daquele e contemplar isso com calma. Então, acho que existe um multi-abandono, assim, né? Tanto de patrimônio histórico como de patrimônio cultural, assim. Então, é preciso diversas frentes, né? Acho que a política ela é um exercício de futuro, né? Você planta uma sementinha para poder ver ela virar uma árvore. Então, isso é um processo de longo prazo. A gente precisa recuperar a nossa autoestima, precisa recuperar a nossa história, né? Entender quem nós somos para a gente poder saber para onde a gente está indo, né? Deixar de olhar para os outros, achar que o dos outros é bonito e ver quanto é bonito o nosso, assim. Exatamente. Mas, de fato, assim, a gente vê Paranaguá... Porque acho que tem uma relação muito interessante dos casarões, que esses casarões são desses colonizadores, né? Desses invasores que vieram aqui. Eles não guardam relação nenhuma com a nossa cultura caiçara, porque o caiçara ele é um nômade coletor, assim, digamos, né? Ele vivia nessa lógica de você se movimentar. Agora eu vou pegar tainha, agora eu vou pegar o camarão, agora eu vou pegar o peixe tal. Então você nunca fez casas para durar 100, 200, 300, 400 anos, né? Então fica uma herança que meio que não se dialoga com o povo, assim, né? Então precisa de política pública para fazer isso girar, para que isso vire um circuito, né? Esses casarões, por exemplo, você vê a estação ali quando tem evento. Poxa, é lindo ver aquele lugar ocupado, maravilhoso, né? Então a gente tem um futuro muito legal, assim, de todos os modos, né? Temos uma cultura, temos todo um patrimônio histórico para trabalhar, como Laguna, Salvador, né? Pensa essas casas com os fios tudo subterrâneo, né? Você podendo tirar foto e vendo o casarão tudo pintadinho. Mas é isso, vamos ver o que eu vem. vejo assim alguns historiadores, por exemplo, o professor Vistuba, né? Ele não é paranaguara, se eu não me engano, ele é pontagrossense. Mas ele tem um conhecimento dessa cidade, a história dessa cidade aqui, que eu acho maravilhosa. E esses dias, para mim, é surpresa muito grande, o ex-prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, esteve nos visitando, e ele fez algumas passagens. Inclusive, ele falou... Ele foi na ponte, né? Ele falou da pintura lá da passarela. Ele falou, ele gravou lá, enalteceu. Mas, assim, ele falou com um conhecimento de causa tão grande da importância dessa cidade de Paranaguá, né, no contexto nacional. Sim. O Brasil passa por aqui.
E as pessoas precisam valorizar isso. Eu acho que o que falta sabe, uma união de forças aqui, da cultura, do esporte, do lazer, do turismo. Por exemplo, o Rio Itiberê, ele é uma raia natural de competição, porque ele não é usado. Ele não é. Quantas cidades gostariam de ter o Rio Itiberê, né, para uma competição? Imagine, você vai em Blumenau, tem o rio Itajaí-Açu, que corta a cidade. O que eles fizeram lá? Eles transformaram um barco em restaurante. Sim. E lá eles cuidam muito do patrimônio histórico, né? Então, você embarca num barco daquele, tem as mesinhas todas fixas, você vai dar uma volta no horário do almoço, ou você vai dar uma volta na janta, às vezes tem uma musiquinha ao vivo, está passeando. Isso tudo vai gerando, mas também você tem as casas muito bem pintadas, bonitas lá, mais ou menos para todo, a maioria de origem alemã, né? E você vai passeando e olhando e assistindo. É uma delícia. Você imagine aqui, com essas casas, com esse projeto que você tem, um barco, restaurante, mas as coisas não acontecem com muita facilidade em Paranaguá. Eu acho que, assim, exemplo, né, do que a gente pode ser, a gente tem de bola, né? Tem Paraty, tem Recife, tem Laguna, tem São Francisco. Angra. Tem Angra, assim, acho que são, por exemplo, Paraty e Angra são tudo cidades dentro do nosso grande território caiçara, né? Exatamente. Que é nessa região que vai de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Se for para o Nordeste, então você fica encantado, né? Exatamente. Só que do que eu acho legal falar, assim, enquanto... Eu, Giovanni, talvez eu não consiga resolver tais coisas, mas, por exemplo, a gente como artista, como produtor de arte, de cultura, pensa isso, como a tinta, como a arte consegue construir isso, porque o que a gente busca, né, em projetos como Paranaguá Mais Cores, como Desabandonar, como Andada, é isso, é criar um atrativo cultural e turístico, né, através da arte urbana, né, entender? Se a gente pudesse ter uma cidade que é a cidade mais colorida do mundo, vamos supor assim, do Paraná, ou com uma grande galeria de arte céu aberto, que nem agora. Eu tenho concentrado muitas minhas artes na Ilha dos Valadares, para tentar focar lá e deixar lá cheio de arte, né? Tenho feito o Museu Urbano do Fandango Caiçara, que a minha ideia é pintar os mestres e elementos que tratem da cultura do fandango na rua, né? Criar monumentos públicos, né? Porque é uma cultura muito falada, né? Então, morre um mestre, morre tudo com ele, né? Então, conseguir fazer uma arte assim que cria um monumento público em prol daquilo é muito legal. Então, qual que é a ideia? Concentrar a Ilha dos Valadares, porque imagina, o turista vem para saber que tem uma galeria enorme, igual a gente vai ver em São Paulo, vai ter o Beco do Batman, daqui a pouco a gente pode começar, a gente já tem tentado nessas articulações para conseguir os prédios, né, em penas grandes, para poder conseguir ter as nossas empenas também. Então, assim, é um processo, né? Devagarinho, a gente vai engatinhando, mas vai produzindo. Mas é legal pensar isso. Quanto a arte e a cultura podem ser esses indutores, né? Para fazer esse turista vir para cá, para fazer essa cidade girar. A gente é uma parte dessa engrenagem, é uma parte colorida e uma parte mais lúdica, mas a gente está lá também fazendo isso girar. O artesanato também maravilhoso, só que o que falta muitas vezes é um incentivo. Eles reclamam muito que eles não têm o incentivo necessário do poder público, muitas vezes do poder privado, das empresas, que eu acho que deveria ter, porque todo mundo sai ganhando com isso. Quando você tem o turismo aquecido. Agora, teve uma época aqui em Paranaguá, não muito distante, que o guia turístico da cidade eram os noias. E eu fui testemunha disso. Foi criado lá um quiosque lá embaixo, perto do mercado Nilton Abel de Lima, mas nunca tinha ninguém. Né? Então o turista, ele chegava aqui, onde é que tem um restaurante, onde é que tem, quero comprar alguma coisa de lembrança, daí, os noia, aqui, ali. Quer dizer, falta uma visão gigante, não adianta você também levantar um quiosque e não botar ninguém lá dentro. Né? Eu digo isso porque eu vejo uma coisa atrelada na outra. A tua arte, né? O lazer, o esporte, o turismo, tudo junto, porque aí isso tudo fortalece, né, Gil? Acho que a gente tem que pensar a cidade como um grande corpo, né?
Então, tudo tem que estar bem, né? Você tem que ter... O corpo vai passar sangue, você tem os rios, né? Os rios são nossa corrente sanguínea, então os rios têm que estar limpos, as fachadas têm que estar bonitas, né? A saúde tem que estar funcionando, você tem que ter horário e disposição e acesso a esporte, a cultura. Então, a gente tem que pensar a cidade como um grande organismo, que ele é um grande organismo vivo, né? E ele é todo ligado, porque é isso, né? Se eu, Giovanni, ficar mal do fígado, alguma outra coisa vai ficar ruim, e assim vai se ligando. Então, de fato, é tudo um aglomerado, assim, de coisas que elas precisam funcionar para poder a gente ter uma condição melhor de vida, né? Porque eu acho que também tem uma coisa que é muito, não tem como não falar, que a gente está falando de um dos maiores captação de valores do estado do Paraná, somos um dos indutores, um dos recordistas, mas temos também um dos piores índices de desenvolvimento humano, uma das cidades mais violentas do Paraná. É então, a mais violenta. Alguma coisa não está fechando nessa conta. Tem dinheiro, mas a qualidade de vida é ruim, né? O que está acontecendo? Então, alguma coisa tem de errado, assim, né? É um dos assuntos que a gente já tratou nesse programa aqui, a questão social. Né? Nada contra o que a gente tem aqui morador de rua, por questões familiares, né? E alguma coisa nesse sentido, e nós temos criminosos de rua. Né? São situações diferentes. Nós temos aqueles doentes psicóticos, né? Pessoas que precisam de tratamento, não de cadeia. Né? O criminoso ele precisa de cadeia, mas esse doente psicótico que sofre surtos aí eu te pergunto, como é que você vai receber um turista numa cidade com todos esses problemas? Aí que tá, uma coisa está atrelada à outra. Né? A gente está aí na iminência de voltar a receber os navios aqui novamente. Isso tudo é muito bom para Paranaguá, mas não adianta fazer o que fazem, me desculpe a sinceridade. Quando tem visita importante aqui, escondem os moradores de rua. Né? A gente sabe que colocam num ônibus e somem com eles. Quando o pessoal vai embora, larga tudo de volta. Então, todo mundo tem o direito de vir, mas também tem o trabalho social, tem que pegar essas pessoas e ver se tem como voltar para a casa delas, né? Ressocializar, porque esse negócio de fixar o morador na rua, dando comida, à noite você está na tua casa, mas você deu comida para alguém que está lá na rua, porque ele está na esperança que amanhã ele vai ganhar de novo dinheiro e comida. E isso tudo atrapalha o desenvolvimento da cidade, a vida daquele que está na rua, mas a vida como um todo. Eu falo isso pelo teu lado artístico e também como um advogado criminalista. Você sabe de todos esses problemas, você vive esses problemas o dia todo aqui e tem a solução nas mãos também, né? Acho que isso do morador de rua e tudo mais é uma questão de saúde pública, assim, né? A gente tem que... Você vai ter exemplos, por exemplo, Portugal, né? Portugal tem uma atividade de redução de danos muito grande, né? Então, ela mandou os seus assistentes sociais, conseguiram fazer toda uma lógica ali de uma aproximação para poder tirar essa pessoa da rua. Então, é um trabalho de longo prazo, assim, né? Mas é possível fazer, é possível transformar. Mas acho que, assim... O legal da minha formação como advogado, e que eu acho importante, que me deu que é o que eu falo, né? Ela me deu a visão da sala de máquinas, né? A gente entende como a sociedade gira. E aí, tendo a arte como essa ferramenta, a gente entende como a gente pode conseguir fazer essa transformação. Porque é isso, se a gente começa a ter, no lugar de ter essa ponte aqui cinza, tem uma ponte colorida, que tem turista vindo aqui, então já vai mudar a iluminação para o turista chegar, já vai ter alguém que vai vender um negócio ali, ao mesmo tempo vai ter esse aquário agora que a gente vai fazer essa pintura 360, já vai ter também uma outra iluminação, tem um outro ponto turístico, a própria escadaria ali quando você passa. Hoje dá para ver as pessoas indo tirar foto. Claro. Antes ninguém passava ali, porque era um breu absurdo, né? Igual o caranguejo. Então a gente entende como a arte pode contribuir para isso, sabe? E assim, desde umas coisas... essa é uma coisa óbvia, né? Você vê uma ponte inteira pintada, você vê um aquário, é óbvio. Mas, por exemplo, a gente tem ações que a arte resolve que são muito menores. Às vezes uma luz que consiga ter um impacto refletivo no lugar que é muito escuro, ou pinturas que são usadas para organizar trânsito mesmo, igual a gente fez na passarela. Tem pinturas que são para você fechar áreas de rua. Então, assim, existe um mundo inteiro através só da tinta, da cor, da arte. Isso que eu estou falando só dessa perspectiva da pintura, né? Do muralismo. Mas agora a gente ainda pode entrar no cinema, pode entrar no teatro, pode entrar, enfim, na produção cultural, nos eventos, né? Hoje em dia a gente tem os eventos, são todos produzidos para grande mídia, né? Eventos
fundados em coisas que às vezes não tem essa relação com a gente. Exatamente. Então poderiam ter outras produções, outras lógicas culturais assim que seriam... Por exemplo, eu acho um edital que eu achei que foi muito legal que fizeram numa época, que era aquele da cultura na rede, quando estava tendo a pandemia mesmo, né? E aí todas as produções de cinema eram feitas em prol da nossa cultura local. Então você tem um fomento numa cadeia produtiva. Poxa, eu, Giovanni, vou ser forçado a produzir uma coisa. Você, Tony, vai ser forçado a produzir uma coisa. Então, não, forçado no bom sentido, né? Assim, a gente vai produzir sobre coisas locais. Então é isso. É entender que a cultura ela vai trabalhar de diversos modos, com diversas frentes e com diversos impactos, né? Então ela precisa ser fomentada, ela gira toda uma cadeia produtiva, igual foi essa passarela, igual é um filme que é produzido. Então é isso, a cultura tem caminho, ela é necessária e ela que constrói a nossa realidade, a nossa sociedade, né? Nós vamos dar mais uma paradinha, voltamos aí para a reta final, conversando aqui com o artista e doutor Gil Negromonte. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí que tá bem legal o bate-papo aqui, hein? Muito bem, estamos de volta com o Tony Cast. Um abraço mais uma vez para você de Ponta Grossa, canal 18.1, Curitiba 8.1, toda a região metropolitana, toda a região dos Campos Gerais, todo o litoral do Paraná e você do YouTube também. Estamos aqui num bate-papo muito legal com o doutor e artista Gil Negromonte, o Gijo. Gijo também tem uma coisa, a gente já vai falar um pouco mais da passarela, mas não adianta também ter todo esse trabalho, tudo esse trabalho não ser protegido e acabar sendo alvo de vandalismo. Isso é um outro problema que nós temos muito aqui na cidade de Paranaguá, né? Então é lindo, o projeto interessante, eu espero que você faça muito mais coisas aqui com a sua equipe, que a cidade está ficando linda, e eu acho que a repercussão do teu trabalho nessa passarela você vai te render frutos. Você não tem a menor dúvida que você vai começar a viajar por aí, porque vão te contratar para você desenvolver esse trabalho em outros lugares. Tenha certeza disso, porque a repercussão realmente é muito grande. Mas precisamos proteger tudo que é feito também. Tomara, né, que tenha convites para outros lugares. Acho que é legal conseguir levar a nossa cultura, a nossa produção. Pode comprar pincel novo. Pode comprar pincel, tem de monte lá. Mas, assim, acho muito legal poder levar para frente essas nossas produções. Até tem uma coisa que é interessante, porque eu já cheguei a morar fora, assim, tem alguns amigos que são de outras cidades, né, de Santos, Rio, São Paulo, não sei o quê, e várias vezes falam assim, por que você não vem pintar aqui? Por que você não vem fazer algo assim? E eu sempre falei a mesma coisa, que agora acho que é o momento que eu posso já falar que eu já cheguei nisso. Eu falava assim, eu vou vir pintar aqui, mas eu primeiro tenho que pintar a minha cidade, o meu território, o meu lugar, que é lá que eles estão precisando de mim. Aqui vocês já tem de monte, já tem de sobra gente para pintar, vocês têm prédio, mas lá não tem. Então eu preciso fazer a minha arte no meu lugar, porque é lá que eu sei que vai fazer diferença. Os caranguejos que a gente faz na passarela, eles fazem sentido porque eles estão na passarela. Se eu colocar aquilo ali no centro de São Paulo, ninguém vai dar bola, porque o caranguejo não faz sentido para eles. Mas uma coisa que é legal falar, quando a gente fala de arte urbana, de muralismo, que nem se fosse assim, de ser protegida, a arte, coisa do tipo, a gente tem que entender também que nós, que somos artistas urbanos, a gente tem que ser um pouco desprendido. O que significa isso? Que a partir do momento, Tony, que eu for lá e eu der a última pincelada e eu abrir aquela passarela, acabou, ela não é mais minha. Então ela vai sofrer todo tipo de intervenção. Desde alguém que vai fazer um picho, desde alguém que vai fazer um bombe, desde alguém que vai derrubar uma lata e vai quebrar o negócio, ou o próprio efeito do sol. Mas que dói um pouquinho, dói, né? Dói. Você vai quebrar o efeito do sol, vai desbotar, a chuva vai acabar. Então, assim, a arte urbana ela é uma arte efêmera, ela é uma arte passageira, mas eu acho que ela tem um poder de possibilitar que a gente sonhe, né? Que a gente imagine. O que é isso? A gente hoje consegue ter o imaginário de que é possível ter essa passarela colorida. A gente não sabe por quanto tempo vai durar, pode ser que dure 6 meses, dure 1 ano. O pessoal da fábrica, né, com a qualidade da tinta que a gente comprou, da melhor possível, especial para aquilo ali, dá a previsão de 1 ano de duração, talvez 2.
mas a gente não tem como saber... Daí tem que retocar. Talvez tenha que retocar, Ou cobrir de cinza e depois a gente faz outra no lugar. Porque a gente tá naquela que a gente não sabe o que vai acontecer ali, né? Porque eu vi que tem umas obras no entorno, umas obras que falam que vão ser feitas na passarela, então eu não sei quanto tempo isso vai ser, quando que vai ser, mas enfim, não cabe a mim também, né? A minha parte que eu fiz que era pintar, mas talvez tenha que retocar ou cobrir mesmo, assim, com o desgaste do tempo. Mas o que é legal falar que a arte urbana, quando a gente termina ela, a partir dali ela não é mais nossa. Exatamente. Então, você tem que se desapegar, entender que é isso. O que a gente fez, ela vai durar pouco tempo. E é bom que dure pouco tempo também, porque daí pelo menos você consegue ressignificar, dar novos caminhos, dar novas pinturas, criar novas Se você tivesse que pintar a passarela novamente, daqui a um tempo, seria o mesmo tema ou você iria buscar, pesquisar outra coisa? Eu acho que quando a gente desenvolve uma pintura, ela vai variar muito do lugar onde a gente vai fazer, né? Porque é isso. Quando eu for fazer uma pintura que envolve tanto uma comunidade, uma população, um bairro, uma ilha inteira, né? Que mora ali, o berço da nossa cultura caiçara, eu não tenho como fazer um desenho que agrade a mim, Giovanni, né? Eu acho que esse desenho tem que agradar a essa população, porque é ela que vai passar lá todo dia, é ela que vai usar aquilo todo dia. Mas a gente faz uma coisa que não tem nada a ver, assim, não sei lá, um monte de caveira de ponta a ponta, sabe? Não vai fazer sentido. Então, foi pensado um desenho lúdico para criança, um desenho colorido, os caranguejinhos coloridos, que é isso? Que é para desde a tiazinha que vai ver até o tiozinho, a criança, o média idade, o adolescente. Então, a gente tentou criar uma arte assim que conversasse com todo mundo. Então, fazer outra arte lá, eu penso, né, que não sei quando isso vai acontecer, se isso vai ser possível, porque a gente realmente nem tem noção do que a gente fez, do impacto que teve ali. Se isso acontecer, provavelmente a próxima arte também vai ser pensada com coisas que sejam alinhadas à nossa cultura, né? Porque não tem como fugir disso. O que é isso? Não posso fazer algo sem considerar quem está ali, quem vai usar aquilo. Agora, perguntei lá até antes da gente começar a gravar, se você navega por outros caminhos da arte, né? E perguntei também sobre teatro e tal. Você diz que tem vontade, mas que você também navega aí por outros caminhos, inclusive lá na Ilha dos Valadares, né? Isso que eu estava explicando, né? Eu, como artista, assim, eu entendo o multiartista que a gente chama hoje, né? Porque hoje eu acho que nesse mundo globalizado, você, como diz um tio meu, 15 profissões e 16 necessidades, né? Então, você vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí, eu, como artista, é isso também. Eu falo uma linguagem da arte urbana, que é essa linguagem que a gente fala agora, né? O do muralismo, né? Da arte urbana. Mas dentro dessa arte urbana também vai vir o lambe-lambe, que são colagens de fotos, né? Fotos do mestre Zeca, fotos que envolvam... Você faz isso também? Faço isso também, tem algumas colagens já na Ilha dos Valadares. Eu também já trabalhei com cerâmica para exposição, até a gente tem uma exposição que vai ser na semana que vem, ali na Casa de Cultura Monsenhor Celso. Então, assim, eu já produzo cinema também, então a gente já tem um documentário que é o Desabandonar. Teve um outro documentário que é o Porto Nosso de Cada Dia, que é a conta é nossa, mas o lucro é deles. O Desabandonar, que é esse. Então, assim, eu penso a minha produção como essa produção do multiartista, né? Então, a gente vai produzir várias coisas, desde que seja o que a gente quer usar para se expressar, para poder falar a linguagem ali do que a gente quer dizer, né? A questão, eu sempre comento sobre isso, porque eu acho que a cidade de Paranaguá é um celeiro de artistas, né? Em vários segmentos aqui, teatro, vocês do cinema também. Mas o que eu vejo, muitas vezes, talvez por estar do lado de fora, é a falta de incentivo. Eu vejo que nós tínhamos aqui grupos de teatro maravilhosos que participavam do meu programa Voz do Litoral. Muitas vezes esse pessoal todo desistiu, desapareceu, porque não tem espaço mais para eles, para ninguém dar atenção ao artista paranaguara. Esse grupo, que eu não me lembro o nome agora, de um deles, mas se apresentaram em Curitiba, em outras cidades, com muito sucesso, aqui mesmo. Quando diz que santo de casa não faz milagre, eles lotaram o Teatro Raquel Costa várias vezes. E, de repente, tudo isso parou. Eu vejo isso com preocupação. Eu acho que santo de casa faz milagre muito, né? Acho que é ele que resolve. Você fez aí agora, a gente acabou de fazer com uma equipe toda caiçara, uma equipe toda local, todos que estavam ali pintando, né? Da nossa equipe ali do Paranaguá Mais Cores eram de Paranaguá, ou eram de Matinhos, ou eram de Morretes, então, assim, todos do nosso território. Então, a gente, uma equipe assim, que trabalhou muito na madrugada, né? Então, assim, a gente mostra que santo de casa faz milagre. Com certeza faz muito. Está aprovado.
Tanto é que hoje, que é o que eu falo, a gente já tava, né? Mas agora, de fato, a gente tá no mapa da arte urbana do Brasil, né? Do mundo, né? Ninguém vai achar uma ponte tão colorida quanto essa que nós fizemos aqui. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, a gente precisa de um incentivo maior para conseguir fazer essas produções, porque, assim, viver de arte no Brasil não é fácil, né? E nunca foi. Tanto é que é isso, eu tenho que ter 2 profissões, os outros também têm, a maioria das pessoas tem que ter 2 profissões, você vai ver cantores, né? Sei lá, o Cartola, qualquer um aí vai ter que ter 2 profissões até se engrenar. Então, assim, falta incentivo, acho que falta muito essa coisa de fundo, né? Um fundo de cultura, igual a gente vê Curitiba, que tem um mecenato que recebe. Então, há uma possibilidade da gente criar meios de fomentar isso. Precisa criar esse fundo, precisa ter modos de fomentar uma produção duradoura. Porque o que acontece quando a gente não tem isso? Igual agora, a gente faz uma ação daquele tamanho ali da passarela, que é linda, enorme. Só que daí, se a gente não tem um fundo, não tem dinheiro para fazer as coisas, a gente não tem capacidade de continuar o trabalho, de colocar a população pintando, de colocar os jovens pintando. A gente vai nas escolas fazer as oficinas também que eu faço nas escolas, né? Eu chego lá, vejo artistas assim, pequenos, que são maravilhosos, que se eu pudesse ficar lá com eles desenvolvendo, eu sei que eles iam pintar um aquário inteiro, eles iam pintar uma passarela, eles iam fazer coisas enormes. Mas assim, eu vou lá aquele dia e depois sabe Deus quando eu vou conseguir ir lá de novo. Então falta um incentivo assim, porque tem uma coisa assim que a cultura, infelizmente, ela não é vista... acham que é desperdício, né? Só que no fundo, quando dá uma pandemia e todo mundo tem que ficar trancado em casa, é a gente que vai resolver, né? É o filme que vão assistir, é a música que vão ouvir. Então, assim, a gente é importante como esse indutor da sociedade, né? De criar esse exercício de futuro, né? De fomentar esse futuro possível. Mas para isso a gente tem que ter dinheiro, a gente tem que ter edital. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente ninguém dá dinheiro pra gente, porque é igual eu tenho tentado, sei lá, pintar algum prédio grande, assim, vamos tentar o Palácio do Café. Daí minha mãe falava, não, vai lá, pede pra eles te darem o dinheiro. Eu falei, mas tem que entender, ninguém vai dar 50 mil, 100 mil reais pra jogar tinta igual eu vou falar lá, Tony, me dá tantos mil aí pra eu pintar tua casa. Fala, não, deixa ela assim, tá bom pra mim. Né? Então o quê? A gente só vai conseguir produzir isso com incentivos de cultura, né? Com projetos, com fomento, com verba pública, que é o que possibilita pagar todo mundo e dinamizar essa cadeia produtiva. E a gente tem aí na música, escritores, poesia. Muita gente. Você sabe, eu fiquei sabendo esses dias que aquela trilha principal da Pantera Cor-de-Rosa é de um Parnanguara. Do Valtel Branco, né? Eu não sabia. Você veja como é que pode, a gente trabalha com notícias. Quando eu assisti, falei, olha que coisa maravilhosa, né? Um filme desenho explodiu no mundo inteiro. Ele nasceu aqui por acaso, né? A mãe dele estava passando por aqui, ele nasceu, mas assim, ele é nosso. Mas é nosso. Não tem. Mas o que é legal falar assim, que para além da Pantera Cor-de-Rosa, também que tem uma divergência ali que falam que não foi ele, que ele só arranjou depois, enfim. Mas para além da Pantera Cor-de-Rosa, o que é importante a gente falar do Valtel Branco? Que a gente tá falando de um dos maiores maestros da história desse país mesmo. Exatamente. Tanto que ele produziu música pro Djavan, pro Tim Maia, para todos esses grandes. Fera, né? Ele era o titular da Rede Globo, né? Ele influencia toda uma lógica de jazz fusion em Cuba. Então, assim, o Valtel é um dos grandes maestros. Só que é isso, morreu desvalorizado, sem o devido respeito, sem o devido... Uma pena. Mas mérito, a gente vai lutar por momentos melhores. Exatamente. Chegando na reta final aqui, você tem alguma página, alguma coisa que as pessoas podem te procurar para acompanhar teu trabalho, para te convidar para um trabalho? Sim. Eu tenho a minha página, né, que é Gio Negromonte, né, Gio Negromonte tudo junto, que é o meu Instagram, e o Facebook também Gio Negromonte, pode me adicionar, me seguir lá. O Paranaguá Mais Cores também tem, que é o Peguá Mais Cores, né? Tem no Facebook, tem no Instagram também. Então, a gente tá nessas redes sociais. E eu vou aproveitar, tô vendo que você tá pegando uma embalagem, eu vou também te dar um desses. Isso aqui é uma lembrança do programa. Vou te dar também a nossa lembrança da pintura da passarela, do Andada, da ponte mais colorida do mundo. Tem até um bonezinho muito dentro para você ver. Olha que bonito. Essa é a nossa eco bag. Tem um mapinha dentro que a gente fez um mapa com elementos da Ilha dos Valadares e tudo mais. Deixa eu botar o boné aqui. Bota o bonezinho. Vamos lá, então. Quer deixar mais algum recado nessa reta final aí do programa? Agradecendo já. Eu acho que agradecer, né? Agradecer o espaço. Aí, ó, com o bonezinho e tudo. A ponte mais colorida do mundo é nossa agora. E, assim, agradecer o espaço, Tony. É muito bom poder estar aqui falando com você, falando em rede local aqui com a nossa comunidade, com a nossa cidade, que é isso, até para a cidade entender melhor a obra, entender a importância disso
e passar a ter orgulho dela, né? E falar assim, ó, eu quando passar aqui, eu sei que essa obra aqui é a maior ponte colorida do mundo e é nossa, tá no nosso lugar. Prazer ter E por fim, que eu ia pedir, que é pra ver se consegue mandar um beijo pra minha tia Roseli Fanini, que ela quer você mandar amanhã na hora do almoço. Vou mandar pra ela. Como é que é o nome? Roseli Fanini. Roseli Fanini. Fanini. Aí tem um mapinha, se você abrir ele, vai ter um mapa que é todo da Ilha dos Valadares que a gente fez. Muito legal. E também tem isso, sabe? A gente é uma obra que ela é importante para a cidade, mas ela foi pensada assim da importância dela para a Ilha dos Valadares, né? Que é um lugar tão especial, o berço da nossa cultura caiçara, onde tá o fandango caiçara, do mestre Zeca, do mestre Aurélio, do Mantiquera, de todo mundo. Só fera. Só fera, é isso. Gil, foi um prazer imenso ter te recebido aqui, uma aula de cultura, de arte, muito, muito boa mesmo, para a gente aprender a valorizar os nossos artistas. Eu tenho certeza que você tem um futuro grande pela frente aí, porque a repercussão está sendo muito grande na passarela. Acho que a passarela vai abrir um caminho enorme para você. Caminhos, né? Que Deus te abençoe, tá bom? Obrigado, Tony. Muito Valeu, obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Quero muito te conhecer mais como artista, não como advogado criminalista. Eu também não, quero te conhecer como artista. Valeu então, minha gente. Nós estamos ficando por aqui com o Tony Cast. Você pode acompanhar o nosso programa no YouTube todas as vezes que você quiser. E a gente volta na próxima oportunidade. Já estou te esperando. Tchau, tchau.